Então, pessoal, esse é o desafio de 21 dias. São 21 dias de puro conteúdo para você que quer montar a sua empresa de contabilidade, para você que quer ter experiência de como montar. E hoje, basicamente, nesse terceiro dia, na nossa terceira aula, a gente vai começar a entrar a fundo em conteúdos técnicos para você aprender, para você justamente ter experiência de como começar o teu negócio contábil. Antes, eu sempre tenho 2 recados para você. Se você ainda não está fazendo parte do nosso canal do Telegram, é importante que você acesse lá, porque no final dessas lives, caso você não possa estar aqui ao vivo comigo, a única possibilidade de você tem 24 horas para poder assistir ela, para poder aproveitar esses conteúdos. Eu sei que muitas vezes, por um dia ou outro, a gente pode faltar na nossa aula, então é importante que você acesse o canal do Telegram, porque lá é a única opção que você tem de assistir essas aulas sem ser ao vivo. Elas ficam lá por 24 horas. E aqui, durante todos esses 21 dias de conteúdo, conforme eu já venho explicando para você, eles são divididos basicamente em 3 pilares muito importantes que eu considero para você que quer ter experiência para montar o teu negócio contábil, para montar a tua empresa de contabilidade. Ele se resume basicamente em ter a atitude de mudar de lado, em querer empreender. Nós estamos superando essa primeira parte, essa é a nossa última aula, o último tema relacionado a isso. Agora a gente vai entrar especificamente na parte técnica, que é a dúvida de muitas pessoas, venho recebendo no decorrer desses últimos 2 dias, pessoas perguntando: Eduardo, vamos entrar na parte técnica, vamos entrar na parte de conteúdo, porque isso é um fundamento, é um pilar que eu quero apresentar para você, que eu quero compartilhar com você durante esse período. E depois, das próximas aulas, vão ser o terceiro e último pilar, que é como que você faz a atração e captação dos seus primeiros clientes. Então, esse desafio de 21 conteúdos seguidos é justamente para te ajudar nesses 3 pilares. Eu não posso te ajudar não somente na parte técnica, mas eu também tenho que te ajudar a como atrair e captar clientes. Então, o tema da nossa aula de hoje é um tema que muitos alunos, quando eu era professor universitário, conforme eu falei para vocês no primeiro dia, dei 3 anos em faculdade universitária e muitos alunos, até aqui na minha empresa de contabilidade, me perguntam: Eduardo, como que eu consigo ter experiência para montar o meu escritório? Ou como que eu consigo ter experiência para atuar na área? Então esse é o nosso tema de hoje, esse é o nosso tema que eu quero fazer esse bate-papo com você, para eu te dar uma luz no fim do túnel de como que você pode conseguir obter essa tal e danada experiência que é a prática contábil, a vivência de uma empresa de contabilidade. Então esse é o meu único objetivo, é por isso que eu estou aqui todo dia às 20 horas, durante 21 dias, compartilhando toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento de forma totalmente gratuita para você que quer aprender, para você que quer escutar um pouquinho dessa experiência. O único pedido que eu te faço nesse momento é: compartilha essa live, clica no gostei, manda para todo aquele colega que você sabe que quer ter experiência, que quer montar, porque conforme eu venho falando nesses dias, é dificilmente você encontrar algo de pessoas que queiram compartilhar conhecimento relacionado para ajudar vocês que estão querendo obter experiência. Então a primeira coisa, o primeiro fato que eu preciso que a gente entenda que entre eu e você é o que é essa experiência que é tanto falado, como quando você vai procurar um emprego, quando você vai trabalhar numa empresa de contabilidade, ou quando você vai montar o seu escritório, que é esse o meu objetivo com vocês que estão aqui, é te preparar para ter a sua empresa própria de contabilidade. Não sei se você está trabalhando, não sei se você não tem experiência nenhuma, eu quero te preparar para esse ambiente. O que é essa tal danada experiência que tanta gente fala? O que acontece? Quando a gente está ainda no nosso período de faculdade, quando a gente ainda está na sala de aula, a gente aprende de uma maneira, de um contexto geral, todas aquelas disciplinas que a gente viu: auditoria, perícia, contabilidade tributária, contabilidade trabalhista, análise de balanço. É toda uma série de conteúdos que a faculdade te prepara para várias situações na tua vida assim que você sai dessa faculdade. Então ela tem que te preparar nesses períodos um pouquinho de cada coisa. Ela tem que te preparar para você atuar na área pública, ela tem que tentar te preparar para você atuar na área de perícia, ela tem que te preparar para você atuar na área de auditoria. Então ela tem um pouquinho de cada conteúdo. Só que quando esses alunos que terminam
a gente termina a faculdade ou antes de terminar e a gente opta por trabalhar ou ter uma empresa de contabilidade, a gente não tem bagagem suficiente para conseguir atuar de forma satisfatória e conseguir ter segurança para montar. Por que que isso acontece? Porque é culpa das faculdades? Não é culpa das faculdades, é porque o ambiente interno de uma empresa de contabilidade ela é totalmente diferente do ambiente interno que a gente aprende na teoria. Então é por isso que as pessoas falam, eu preciso ter experiência para montar uma empresa de contabilidade. Justamente porque o conteúdo lá que a gente aprende é um conteúdo raso, não é um conteúdo suficiente para eu gerir uma empresa de contabilidade. E aqui, agora, já adianto para você que nas próximas 7 aulas, ou seja, até a nossa 11ª aula, a gente vai falar exclusivamente desse conteúdo técnico que é necessário você aprender, que é necessário você conhecer, que é totalmente diferente, um pouco diferente do que a gente aprendeu na teoria. Por exemplo, quando a gente está na faculdade, a gente aprende contabilidade tributária de uma forma bem superficial. Aqui eu quero te mostrar como que é a contabilidade tributária e a contabilidade fiscal focado para empresa de contabilidade. Porque quando nós montamos uma empresa de contabilidade, é única, exclusivamente para atender uma gama de clientes, né? Atender uma gama de clientes, assessorar essas empresas. É por isso que as empresas nos contratam, é por isso que as empresas precisam de um profissional da contabilidade para ajudar. Então, essa assessoria, esse auxílio se baseia basicamente em departamento fiscal, que é justamente o que? Você fazer as apurações dos tributos que essas empresas têm para pagar. Então é importante que esse departamento ele cuida exclusivamente, tão somente das apurações fiscais que essas empresas têm que pagar. E essas apurações fiscais, necessariamente de forma prática, a gente não vê ela na faculdade. Então é isso que no decorrer dessas 7 aulas daqui para frente, agora o tão sonhado momento ele vai chegar, ele está chegando, que a gente vai falar dia após dia de cada um desses departamentos. Então é isso que quando a gente fala de experiência, de conhecimento técnico para dentro da nossa empresa de contabilidade, basicamente você saber as rotinas diárias que nós temos para fazer. Então nesse primeiro momento, nessas próximas 7 aulas, a gente vai falar departamento fiscal. Eu preciso que você saiba o que é um departamento fiscal, o que um departamento fiscal faz, o que a gente tem que fazer, o que você precisa saber para conseguir dominar essa parte de departamento fiscal. Nós vamos ter departamento pessoal que cuida. O que é o departamento pessoal? Ele vai cuidar de toda a parte de admissões, contratações, toda essa parte de legislação trabalhista que as empresas precisam de nós, contadores, quando nós temos a nossa empresa de contabilidade. Então, nessas próximas, a partir de hoje, a partir de agora, nessas próximas 7 aulas, a gente vai falar cada dia, 1 ou 2 dias, exclusivamente de cada departamento desse. Então, quando eu falo aqui para você, obter experiência, é justamente você conhecer internamente o passo a passo de como que é cada departamento desse dentro de uma empresa de contabilidade. Então nós temos departamento fiscal que cuida de toda essa parte de apuração, nós temos o departamento pessoal que cuida de toda essa parte de admissões, contratações, legislações trabalhistas, e nós temos a parte de legalização de empresas, que cuida de toda essa parte de alteração, abertura, tudo isso é basicamente esses 3 grandes pilares. Então vão ser daqui para frente 7 aulas de cada, são as próximas 7 aulas focadas em cada um desses departamentos aqui. Para depois dessas 7 aulas a gente tem aproximadamente mais de 7 a 8 aulas focado exclusivamente no terceiro e último pilar que você necessariamente precisa estar preparado, que é toda a parte de atração e captação de clientes. Então, eu preciso que você entenda como que vai funcionar agora, daqui para frente, todas as nossas aulas e todo esse conteúdo que eu quero passar exclusivamente para você. É importante que você entenda que daqui para frente, agora começa o processo de interações. Então, é importante que você esteja aqui comigo nesse horário, porque você vai ter a possibilidade
de fazer perguntas e a gente interagir. Isso vai ser muito bacana porque quando entra assim, conhecimento técnico, quando entra nessa parte mais técnica, as dúvidas elas vão surgir e é por isso que é importante que você esteja aqui comigo durante essas aulas. Então, o que é experiência, né, para atuar? Vou contar como que eu tive e como que você pode fazer para conseguir essa experiência através das nossas aulas, através desses conteúdos que eu quero compartilhar com você. Quando eu estava na metade da minha faculdade, basicamente, eu optei em trabalhar internamente dentro de uma empresa de contabilidade, dentro de um escritório de contabilidade, com um único objetivo que era justamente tentar entender como que funcionava internamente essas empresas, como que funcionavam essas apurações. Então eu atuei basicamente no departamento fiscal mais diretamente para entender todo esse processo de apuração. Só que muita gente que está querendo montar o teu escritório contábil, montar a tua empresa contábil, não entende que é necessário que você entenda a teoria, entenda cada departamento desse, porque vai ser importante na hora de você tirar dúvidas e atender os seus clientes de forma mais prática. Então é importante que você, mesmo que você não saiba lá como que você faz, por exemplo, um processo de alteração, porque não é o teu departamento. Na aula passada eu te falei que é importante você ter vários sócios para você dividir responsabilidades, mesmo que não é o teu departamento específico lá que você está atuando, mas é importante que você tenha o conhecimento geral de como que é cada departamento desse. E é assim que a gente vai proceder às nossas próximas aulas daqui para frente. Então, quais as alternativas que você tem nesse momento para tentar obter experiência? É importante que, ao abrir a sua empresa de contabilidade, você tenha esse conhecimento específico, prático de como que é cada departamento que você vai atuar. Por quê? Quando a gente entra no âmbito de escritório de contabilidade, por exemplo, na parte fiscal, tanto as apurações fiscais das empresas que estão sob nossas responsabilidades, estão sob a sua responsabilidade como contador. Se você falhar por algum motivo, existem várias penalidades que a gente vai entender quais são elas e pode te penalizar e pode ter um grande impacto financeiro para as empresas. Então eu não recomendo em momento algum que você opte em abrir o seu escritório contábil sem você sentir segurança de conhecimento técnico de cada departamento desse. Não é a minha recomendação nesse exato momento. É importante que você saiba o passo a passo, você saiba cada departamento desse, o que é necessário, quais são pelo menos as obrigações, quais são os tipos de apurações, quais são os tipos de abertura de empresa que você precisa entender. Então é recomendável. Então durante o meu período lá, quando eu estava na metade da faculdade, eu optei sim em sair e trabalhar internamente dentro de uma empresa de contabilidade. Só que eu vejo que essa opção muitos colegas acabam que não conseguem ter esse primeiro contato, não conseguem ter essa primeira experiência dentro de uma empresa de contabilidade. Então é nesse momento aqui que a gente vai falar, que eu vou te dar a oportunidade de te entender e como que eu posso te ajudar nesse tão sonhado objetivo que é ter experiência. Se você trabalha ou se você já atua em um determinado departamento desse, é importante que você esteja aqui comigo? Claro que é importante, porque mesmo que você atue já na parte fiscal, é importante que você saiba, por exemplo, como que você faz a abertura e encerramento de qualquer empresa. É importante que você tenha conhecimento de departamento pessoal. Não necessariamente você vai aprender exclusivamente só o teu departamento, que isso já vai ser suficiente. E o nosso primeiro departamento que a gente vai começar, que eu vou começar a introduzir para você aqui, é o departamento que eu considero muito importante, pelo menos nesse estágio inicial do teu escritório contábil, que você está começando a ter os teus primeiros clientes, você está começando a ter os teus primeiros clientes na tua empresa de contabilidade, que é justamente o departamento que eu chamo departamento de legalização. O que é esse departamento de legalização? É o departamento de alterações e abertura de qualquer negócio. Quando nós montamos a nossa empresa de contabilidade, você tem que entender que nós vamos cuidar de toda a parte
necessária que a empresa precisa para se manter. Não só, quando a gente fala contabilidade, a gente não vai cuidar tão somente da parte de fechamento de balanço daquela empresa, de lançamento de débito e crédito. Por isso que eu estou te preparando aqui desde a primeira aula para você entender de forma geral como que funciona essa organização, essa estrutura contábil do teu negócio, na tua empresa de contabilidade. Então, o primeiro departamento que eu vou começar a introduzir com você a partir dessa aula, a partir das próximas aulas, é o departamento de legalização. Então, duas dicas que eu já dou extremamente importantes para você aqui, que está aqui me assistindo, que está aqui comigo. Na aula de amanhã, você vai ter a oportunidade de levantar as suas dúvidas que você tem relacionado a esse departamento, porque eu quero separar uma parte da aula de amanhã justamente para ti, que aqui eu vou te encher de conteúdo técnico, vou te encher de informação. Então é importante, caso você tenha dúvida, que você esteja comigo aqui amanhã, que eu vou tirar um pedaço dessa aula para te esclarecer, para te responder as suas dúvidas caso você tenha. Então hoje a gente vai começar agora no departamento de legalização e alterações de empresa. É importante que você entenda esse departamento. Alguém já teve ou já atuou nesse departamento? Já tem algum tipo de contato? Sabe como é que funciona? Coloca aí nos comentários só para eu entender como que está esse conhecimento de vocês relacionado a isso. Só para eu poder também ter uma noção aqui. A Edna está dizendo: eu atuo no DP desde 2017 no escritório de contabilidade, mas não tenho experiência em outras áreas. Tenho que ter experiência e conhecimento nas outras áreas? Edna, principalmente, vou te falar uma experiência minha pessoal, principalmente na área de legalização. Por quê? Porque se você tem o contato com o cliente, hoje, de forma prática, os departamentos que nós temos mais contato com os empresários, que ele demanda que ele demanda informações diretamente nossa, é justamente a área de departamento pessoal. A demanda, 50% da demanda das nossas empresas de contabilidade é no departamento pessoal, e uma outra grande demanda na área de legalização. Então, se eu pudesse, não sei se você pensa em abrir o seu escritório contábil com mais pessoas, ou se você pensa em abrir sozinho, mas essas duas áreas específicas, DP, que você já sabe, e a parte de legalização de empresas, de aberturas, eu recomendo fortemente que você entenda, que você saiba conversar tete a tete com o cliente para tirar as dúvidas dele. Porque quando a primeira pessoa que o empresário conversa quando ele está pensando em abrir o negócio dele, é justamente com o contador. É esse primeiro contato que ele vai ter. E esse primeiro contato, dificilmente nesse momento ele vai ter dúvidas de parte fiscal e de parte de folha de pagamento, porque ele ainda não está nessa fase. A primeira fase de contato é justamente a parte de legalização. Ele vai querer saber, por exemplo, como que ele faz para abrir a empresa dele, se é melhor ele abrir a empresa dele sozinho ou se é melhor ele abrir a empresa com sócio, qual o melhor regime tributário que ele pode optar para pagar menos impostos lá na frente. Então, se você pudesse focar nesse primeiro momento em dois pilares, eu diria para você: no teu departamento pessoal, show de bola, você já tem o domínio. Agora se preocupa, concentra suas energias na parte de legalização, porque isso realmente vai te demandar, com certeza, quando você tiver já o teu escritório contábil aberto. É uma parte muito forte, que existe muita demanda de nós contadores, e muitas mesmo. E isso acontece do seguinte: se eu, empresário, vou me colocar no lugar do empresário aqui agora, se eu, empresário, te procuro o seu serviço contábil, você tem lá a empresa X e Y, empresa de contabilidade, estou querendo abrir um negócio, estou querendo abrir a minha empresa, vou procurar a Edna para me ajudar. Se eu sentir que já nesse primeiro contato, na parte de abertura, você estiver insegura, já vai passar uma má
talvez uma má reputação do teu escritório contábil. Então aqui o foco dessas aulas daqui para frente, tanto de DP como de legalização, não é necessariamente eu te dizer lá dentro do site da Jusesp, por exemplo, como que você preenche um formulário. Não é isso, porque você pode muito bem ter o conhecimento para conversar tete a tete com o cliente, responder as dúvidas dele, e depois você, com toda essa documentação que eu vou te mostrar, por exemplo, o que você precisa pedir para o seu cliente, o que o seu cliente tem que te passar de informação, o que você precisa saber antes do seu cliente para te informar, para você abrir a empresa dele. Eu vou te passar essas informações, e depois você, com toda essa informação, você já conversou com o cliente, você já teve lá o tete a tete com ele, você vai pegar elas e vai fazer toda a parte mais burocrática, né, que assim eu chamo, que é a parte de preenchimento de formulários, preenchimento de receita, preenchimento de junta comercial, isso. Mas o conhecimento em si, ele é necessário para você ter essa conversa com o seu cliente na hora da abertura da empresa dele. É extremamente recomendável. Por isso que é importante que você saiba essa parte de conhecimento técnico de cada departamento desse. E basicamente, pessoal, para nós começar a introduzir esse departamento de legalização, se você tiver totalmente perdido, o que você precisa entender nesse primeiro momento aqui? O que você precisa sacar nesse primeiro momento? O que é o departamento de legalização? O que esse departamento faz? Agora, nesse momento aqui, não é a hora a gente vai ter que isolar cada departamento desses e a gente focar agora, exclusivamente, hoje e amanhã, nesse departamento. Departamento de legalização, o que ele faz? Ele faz toda a parte de constituição de qualquer CNPJ. Quando o cara tem a ideia de negócio, igual eu falei, quando o cara está pensando em abrir, nós contadores vamos lá e ajudamos ele nessa parte de constituição. Então, o departamento de legalização, ele está responsável, nesse primeiro momento, na tua empresa de contabilidade, todo o processo que a gente chama de constituição da empresa, que é o quê? Você fazer esse CNPJ nascer, você ajudar o empresário a fazer a empresa dele nascer. Você tem, depois que essa empresa nasce, ela vai nascer, vou te explicar, através de um contrato social, através dos registros que você precisa fazer nos órgãos competentes. Então, depois que essa empresa nasce, esse departamento ele cuida dos processos de alvarás de funcionamento que a empresa precisa ter, quais são as licenças que ela vai precisar ter para funcionar, licença de corpo de bombeiro, licença de alvará sanitário, licença de alvará de funcionamento, licença de licenciamento ambiental. Tudo isso a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. Então, você precisa entender o conceito desse departamento. Depois de você cuidar dessas partes de licença, é muito comum que as empresas façam alterações desse contrato. Por exemplo, ele pode solicitar uma alteração de nome. Vocês vão entender o que é um nome fantasia, o que é uma razão social, o que é uma natureza jurídica. Ele pode incluir um sócio, tirar um sócio. Então, esse departamento ele é muito ativo dentro das nossas empresas de contabilidade, mas muito mesmo. E vou te falar, e tem uma receita até atraente para a empresa de contabilidade em si. E é uma receita que eu considero muito boa para principalmente para quem está começando, porque é algo que você já vai tendo esse fôlego à medida que esses clientes vão entrando. Então, esse departamento de legalização, ele cuida exclusivamente dessas situações. Então, se o cliente for abrir, se o cliente for fazer uma alteração, mudar de nome, mudar de razão social, mudar de atividade, tudo isso, esse departamento de legalização, ele é responsável e você precisa entender. E, além de abertura, alterações, é uma parte que, infelizmente, não é uma parte muito boa, mas a gente é responsável também. Caso o cliente deseja encerrar o seu CNPJ, encerrar a sua atividade, nós, contadores, também auxiliamos durante esse processo. Então, nessa aqui, para a gente começar as próximas aulas, começar amanhã já entrando na parte bem específica de cada ponto desse, como que faz uma constituição, como que faz uma alteração, quais são os dados
obrigatórias que você precisa saber durante o processo de constituição, é importante que você saiba que esse departamento do teu escritório contábil ele vai cuidar exclusivamente desse ponto específico. Pessoal, para você que está chegando, não sei se você está chegando agora, lembra de entrar no nosso canal do Telegram, porque lá tem conteúdos, né? Lá eu te aviso das aulas e te aviso dos conteúdos complementares que a gente vai ter. E não esqueça, pessoal, clica aí no curtir, pega esse aviãozinho e manda para os teus amigos, porque é importante que várias pessoas consigam, né, ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá, mais perguntas sobre departamento de legalização, alguma curiosidade, você não sabe o que esse departamento fazia, o que você tem aí de dúvidas já, para a gente começar a entrar nesse tema. Denilson, já abri uma empresa e ainda sofri. Sofreu relacionado a sistemas, sofreu relacionado a conhecimento. Suelen, não tenho legalização, atualmente atuo fiscal e contábil. Não tenho. Então, engraçado, pessoal, que isso é muito comum. Você vê, a colega tem experiência na área de DP, aí a outra e não tem na área de legalização. A outra que já tem a experiência na área fiscal e não tem na parte de legalização. O departamento de legalização é o que a grande maioria das pessoas que começam o teu negócio contábil não tem experiência, porque não é algo que geralmente nós saímos da faculdade e vamos aprender tecnicamente. Vamos lá. Então vamos lá, ficaram com alguma dúvida na parte de legalização? Comente aí. Para a gente começar a entrar no conteúdo. Conteúdo extenso nosso de legalização, muito, muito extenso. Então vamos lá, para a gente dar sequência na nossa aula de hoje. O que se faz necessário, como se nasce uma empresa relacionada à parte de legalização, nós vamos começar pelo processo de constituição. Uma empresa, quando a pessoa vai abrir, uma das principais informações que essa pessoa, que você vai precisar tomar dela é aonde que ela vai abrir, qual o endereço que ela pretende abrir o teu negócio, qual o endereço, se ela vai abrir com sócios ou se ela vai abrir sem sócios. Você precisa saber se essa empresa que esse cara pretende abrir, qual que é o melhor regime tributário que ele vai se encaixar naquele primeiro momento. Você precisa saber se a prefeitura onde aquele cidadão, aquele seu cliente está querendo abrir a empresa dele, se aquela prefeitura autoriza o funcionamento, e você precisa saber solicitar alguns documentos bem básicos para começar a fazer o nascimento dessa empresa. Então, depois que amanhã eu vou te dar todo o checklist de tudo que você precisa saber para solicitar o seu cliente, depois que você solicita essas informações, começa um processo que eu chamo de um processo meio burocrático, ou seja, é mais um processo de preenchimento de formulários e você se dirigir às unidades de atendimento para cadastrar, para constituir essa empresa. Hoje, basicamente, para uma empresa ter nascimento, para a sua empresa nascer, ela precisa ter cadastro na Receita Federal, que é justamente onde vai nascer o CNPJ daquela empresa. Ela precisa ter cadastro na prefeitura da cidade onde ela está localizada, porque a prefeitura é o órgão que vai emitir o alvará de funcionamento, que é a autorização para aquela empresa funcionar. E em alguns casos ela precisa de licença do Corpo de Bombeiros, da onde ela está localizada, e dependendo da atividade dela, ela precisa de licenciamento ambiental. Bruninha, pode ficar tranquilo que todo esse material complementar entre hoje e amanhã, que são vários conteúdos, eu vou te dar lá no meu Telegram hoje à noite um checklist de todas as informações que você vai precisar já solicitar para o seu cliente para você ficar com elas salvas. Então aqui, hoje, a aula de hoje é justamente te dar uma noção geral e amanhã a gente entender cada ponto desse de forma bem específica, de forma clara. Então o que você precisa saber nesse exato momento é que a Constituição ela se nasce nesses órgãos. O que acontece?
Hoje, basicamente, existe dois tipos de empresas que a pessoa pode, três tipos basicamente que a pessoa pode montar. Ou ela pode montar um comércio, a gente precisa começar a entender, a diferenciar isso. Um comércio é o quê? Aquele teu negócio que você compra e vende o mesmo tipo de produto. É uma lojinha, uma loja de roupa, é um restaurante, uma loja de calçado. Para esse tipo de empresa é necessário, além do cadastro na Receita Federal, além do alvará de funcionamento, além da licença do Corpo de Bombeiro, é necessário que ele tenha a inscrição estadual, que é uma autorização exclusiva para o teu estabelecimento a praticar atividade de comércio. Se você vai comercializar produtos, é necessário mais um registro na Secretaria de Fazenda de cada estado. Ou existe, se a pessoa não for comércio, existe aquele tipo de atividade, a prestadora de serviço. Que o que é a prestadora de serviço? Aquela que faz prestação de serviço, instalação de ar-condicionado, oficinas mecânicas. Não envolve a entrega de um produto final. Ela não envolve, quando eu chamo o cara para instalar ar-condicionado na minha casa, ele não me entrega nenhum produto. Ele vai lá e basicamente resolve o meu problema. Então você precisa já começar a entender esses tipos de empresa que cada seu cliente vai montar, porque isso vai diferenciar de quais órgãos ele vai precisar registrar. E existe também a terceira principal atividade, que é a atividade de indústria, quando ele faz algum tipo de processo de fabricação. Nesse momento existem várias outras situações, igrejas, associações, cooperativas, mas isso não é o nosso foco nessa aula de hoje, porque para as empresas de contabilidade o mais comum é justamente esses três segmentos. Ou o cara vai montar uma prestadora de serviço, ou o cara vai montar uma atividade de comércio, ou o cara vai te contratar para montar uma indústria, se ele tem atividade industrial. Então basicamente são esses três tipos de segmentos, são três tipos de empresas que as pessoas podem, te solicitar para abrir. Mauro, gostaria de saber se irá mostrar as opções no sistema. Quando você fala as opções no sistema, deixa eu só entender, você está se referindo às opções de preenchimento, por exemplo, nas juntas comerciais, na Receita Federal? Se for isso, não vou mostrar essa parte específica dentro do sistema, até porque que dentro de todos esses sistemas eu posso te dizer sem sombra de dúvidas, se você entender nessas duas aulas exclusiva de departamento de legalização, todo o processo lá dentro dessas telas é somente preenchimentos de formulários que com qualquer tutorial, qualquer algo bem simples você consegue. Por que eu não consigo fazer isso nesse primeiro momento aqui das nossas aulas, nesses desafios? Porque, por exemplo, juntas comerciais é um órgão estadual e cada junta específica tem o teu processo, tem o teu sistema, é um tipo de preenchimento diferente. Mas o que elas se assemelham é na informação que você vai inserir lá. Se você, por exemplo, vai colocar razão social, ela é única em qualquer junta comercial. Nome fantasia, ela é única em qualquer junta comercial. Natureza jurídica, ela é única em qualquer junta comercial. Então, já te adianto que nesse momento aqui, ensinar o preenchimento, nesse primeiro momento, não é o nosso foco, porque se tornaria inviável a questão de conhecimento para passar. Mas o que é importante é você tentar entender o que é cada informação dessa, o que isso vai te impactar lá no preenchimento dessas informações para você. Bruno, eu vou passar isso no Telegram, sim. Hoje à noite no Telegram já vai estar essas informações, esse resumo das nossas aulas de hoje e amanhã lá no Telegram. Alguém ficou com dúvida do que um departamento de legalização faz? Porque amanhã o nosso conteúdo, eu acho que uma hora vai ser muito pouco, porque eu quero te passar isso de forma mais detalhada. Então eu quero te avisar aqui nessa aula de hoje um recado muito importante. Eu vou colocar o que a gente vai abordar de resumo no meu canal do Telegram para vocês, lá para vocês fazerem parte, para que vocês tenham esse material já amanhã às 8 horas aqui comigo, para você ter o seu
acompanhamento para a gente ir acompanhando cada tópico que eu vou falar. E se surgirem dúvidas, a gente vai debater isso amanhã e nas próximas aulas. Então lembrando que próximos 2 dias, daqui para frente, a gente vai falar exclusivamente de processo de alterações, encerramentos e baixa de qualquer tipo de empresa. E se preparem, porque da nossa terceira aula até a 11ª aula vai ser conteúdo exclusivamente técnico e específico desses departamentos: fiscal e contábil, departamento pessoal e departamento de legalização. Eu vou te preparar nesses 3 departamentos. É importante que nesse momento você também coloque nos comentários, e você coloque tanto aqui como no meu Instagram, quais são os principais conteúdos que você tem dúvida e de qual a melhor forma que eu posso te ajudar. Hoje estou dando o primeiro passo para a gente entrar nesse universo técnico que vai ocorrer das próximas 7 aulas que eu vou estar com você às 20 horas aqui. Mais dúvidas que eu posso estar ajudando relacionado a esse conceito que eu trouxe para você? Se você ainda não entendeu alguma coisa, temos alguns minutinhos aqui até as 8h40 para eu poder te ajudar. E muito importante, pessoal, só complementando aqui, que lá no canal do Telegram, todo dia eu rodo uma enquete para saber como que está o conteúdo relacionado a essas lives. Se você ainda não está lá e se você não respondeu, responde para mim, porque é muito importante eu ter o feedback, o retorno de vocês, para eu saber como é que está o meu conteúdo para você aqui nesse momento. Seria bom passo a passo a partir do momento que já coletamos do cliente toda a informação necessária. O que você precisa, Denilson, no primeiro momento, que eu vou colocar lá no meu canal do Telegram? Você precisa saber quais são as informações que você vai precisar solicitar do seu cliente. Eu tenho aqui na minha empresa de contabilidade, que eu vou disponibilizar para vocês, é justamente o checklist que o meu departamento faz para quando o cliente me procura para abrir uma empresa para ele. Então eu já mando para ele, no momento que ele entra em contato comigo: Joãozinho, você vai ter que me trazer esse documento, esse documento, esse documento, esse documento, esse documento e essa informação. Por quê? Sem essas informações a gente não consegue iniciar todo o processo de abertura para esse cliente. Então esse checklist eu vou disponibilizar para você já, e amanhã a gente vai debater cada item desse checklist com você. Eduardo, você vai falar sobre contrato empresarial? Sim, iremos falar sobre tipos de contrato empresarial no momento da Constituição. Contrato EIRELI, contrato individual, contrato de limitada, todos esses 3 tipos de contrato. Inclusive, você bem bonzinho em querer compartilhar, porque lembra que eu te falei, nesses 21 dias eu quero que você saia definitivamente preparado. Então eu vou disponibilizar para vocês os meus modelos que eu utilizo aqui de forma padrão para esses processos de constituição. Então eu vou te dar um modelo de limitada, vou te dar um modelo de EIRELI, vou te dar um modelo de sociedade unipessoal, tudo para você fazer o preenchimento e iniciar o processo para você. Fiquem extremamente tranquilos que a partir de amanhã, a partir dessas próximas aulas, o bicho vai piar, você vai se inundar de conteúdo. Espero que o meu objetivo aqui é de fazer você ter várias dúvidas e você se apaixonar pelo processo de ter a tua empresa de contabilidade. Lembra, só estou aqui para te ajudar você vencer mais esse passo, mais esse desafio na tua vida. Elaine, MEI precisa de todas essas documentação para fazer a abertura? Elaine, não precisa. O MEI é um regime tributário simplificado, né, que ele tem outros incentivos. Na verdade, o que é o MEI? O MEI é uma porta de entrada que o governo federal criou para aquele pequenininho empresário. Então, ele tem, por exemplo, várias dispensas. Por exemplo, não precisa de fazer todo esse processo em cada órgão competente, junta comercial, Receita Federal, Prefeitura. Ele faz isso direto no portal do empreendedor, e ele tem vários incentivos do governo federal. Não paga alvará de funcionamento, o MEI é um negócio totalmente diferente, um MEI totalmente beneficiado mesmo para aquela pessoa que quer abrir. Então o MEI você abre direto pelo portal do empreendedor, com menos de 15 minutos você preenche todas as informações e sai com o seu CNPJ totalmente pronto.
Diferente de outra empresa que não pode ser MEI. O MEI tem algumas restrições, faturamento, atividade, só pode ter um colaborador. Então, se ele é bem pequenininho mesmo, ele é uma pessoa que pode se enquadrar desses benefícios e ele consegue, né, tirar o seu CNPJ de forma online. O MEI, basicamente, ele nem é uma empresa que precisa cumprir todas essas obrigações como qualquer outro tipo de empresa. Ele é bem simplificado mesmo. Que é uma mãe, né, para quem quer começar a empreender. Inclusive, tem muita gente que age muito de má fé e fica no meio e age eterno, né? Não pode, tem limite de faturamento. Uma hora, eu como contador falo, a casa vai cair para esse pessoal. Bruninha, cuidado que o portal tem 2 sites. Isso é fato. Não é que tem 2 sites. Para você que, se um dia alguém te procurar para te ajudar a abrir o seu microempreendedor individual, não é que o MEI tem 2 sites, é porque existem empresas que fazem um site parecido com o do governo federal para pegar esse pessoal desinformado e realizar a abertura para ele. O que acontece? Se você fazer o teste, pode fazer aí agora, colocar aí no teu computador, abrir MEI, por exemplo. Vai ter vários sites que não tem o .gov.br. Então é importante que você, contador, saiba disso, até para você orientar alguém que quer abrir um MEI. Se você for abrir, também não cair no golpe. Então esse site é idêntico, exatamente idêntico ao site do governo federal. Então você preenche as informações e no final ele te emite um boleto. Por que esse boleto? Porque ele vai pegar essas informações que você preencheu e vai preencher no site do governo federal e vai te mandar o CNPJ para você. Então, cara, na minha opinião é golpe puro, porque está agindo de má fé. O MEI não tem taxa zero, não tem custo nenhum, é 000 a abertura. Então, cuidado também para não cair nesse golpe que eu já vi, não foi uma e nem duas, não, várias pessoas caindo nisso. Então, se você também quiser alguma coisa adicional na aula de amanhã, pode ficar à vontade para me pedir, que a aula de amanhã eu vou compartilhar modelos de contrato, checklist, absolutamente tudo que você precisa saber desse departamento de legalização. O mais importante aqui é que você saiba o que esse departamento faz e o que você vai ter que fazer na tua empresa de contabilidade. Parecido para realizar a atualização do CPF. O brasileiro, para inventar golpe, né, meu amigo, é uma coisa de outro mundo. É lamentável. Mas fiquem, desejo uma ótima noite para você. Te encontro amanhã. Se preparem, né? Me acompanhem aqui. É importante que você esteja aqui ao vivo comigo, porque amanhã começa todo o nosso conteúdo técnico. Eu espero muito poder te ajudar nesse momento, tá bom? Um forte abraço para você. Se você tiver alguma dúvida, Edna, para fechamento de e-mail também é simplificado pelo site? Sim, também é simplificado, você também consegue baixar na mesma hora, desde que você não tenha pendência de declarações e pendência de débitos, porque isso é um impedimento para você baixar. E respondendo a tua pergunta, Edna, onde fica disponível o material para os que acompanham no YouTube? Eu vou colocar aqui se você está fazendo parte do meu canal Telegram, todo o material que eu tenho adicional eu costumo colocar lá no canal Telegram, mas eu vou colocar aqui no YouTube, nesse vídeo aqui que você está assistindo, que você está aqui comigo, o link para você entrar lá, para você ter acesso a esses materiais a partir de amanhã, combinado? Então, lembrando, pessoal, clica aí no joinha quando a gente acabar essa live, compartilha com teu amigo, compartilha naquele grupo de faculdade, daquelas pessoas que querem iniciar o teu escritório contábil. Meu objetivo aqui é de fato te ajudar. Fiquem com Deus, um forte abraço. Amanhã, 8 horas, te espero aqui com o meu material todo pronto na área de legalização. E espero muito que a aula de amanhã seja top. E respondem lá no meu canal Telegram as minhas enquetes, porque isso me ajuda muito a melhorar o meu conteúdo para você. E se você não tiver faltando um conteúdo ainda nessas 3 primeiras aulas, tenha calma que são 21 aulas. A gente não aprende contabilidade do dia para a noite. A gente não vai aprender contabilidade, ainda mais em um escritório contábil que tem várias situações. Então tenha calma, são 21 aulas, você vai sair daqui preparado, eu te prometo. Fique comigo até a 21 que você no final eu deixo você dizer se você valeu a pena me acompanhar esses 21 dias ou não. Forte abraço, te vejo amanhã, 20 horas aqui, no mesmo horário, no mesmo local, Instagram e YouTube. Até mais.